Fala galera, estamos com vocês aí mais uma vez para a gente abordar um tema aqui, depois a gente vai continuar a sequência do livro, né, Ética Nicômaco, e tem essa sequência do livro lá no meu Instagram, né, @wenio_dantas, certo? @wenio_dantas oficial, salvo me engano é isso. Mas procura lá o Enio Dantas que você vai encontrar. Então, hoje eu quero falar sobre um assunto muito procurado, muito estudado por várias pessoas, por várias crenças, por várias etnias diferentes, e que é a questão da criação, né? Nós temos a ideia do Gênesis, que foi feita por Constantino, essa Bíblia dada por Constantino ao povo, né, dada, onde você tem ali no Concílio de Nicéia, e no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamado de Torá para os judeus, né? Para os judeus existe apenas a Torá, e algo muito interessante, porque o Gênesis, que é o princípio, o início, ele relata a história de como tudo surgiu, a verdadeira história de como tudo surgiu. Então você, como pensador, no caso, com a sua própria inteligência, você tem que entender que várias coisas foram colocadas ali intencionalmente. Existem verdades e existem também acréscimos de vários livros dentro das escrituras. E isso para quem estuda, né? Para quem vai a fundo, procura, lê, né? E você vai entender. Então, o Eterno Yahweh, ele cria os céus e a terra, céus no plural, porque são vários céus. O próprio Shaul, que é Paulo, como é conhecido pelo Ocidente, ele vai relatar sobre 7 céus, né? Então isso é um assunto também muito profundo para se estudar. Primeiramente porque nós somos meros seres mortais, a nossa inteligência, a gente não consegue utilizar ela por completo. A nossa glândula pineal, que nós temos bem aqui, que também é chamada de terceiro olho, ela é calcificada pelo flúor que existe na água ou em alguns alimentos que a gente ingere, e existe uma suplementação que você toma que tira esse flúor do seu sangue, ou seja, já tira mais a calcificação da glândula pineal, certo? Estuda mais sobre glândula pineal. Então vamos lá. A criação é o seguinte: Yahweh criou os céus, como eu disse no plural, e a terra, né? E ali relata que ela era sem forma e vazia. E o espírito de Yahweh, ele estava ali nas águas, né? Nas águas, ou seja, existia muita água cobrindo a terra, as partes secas. Tanto é que ele faz separação entre a parte seca e a água, e entre águas de cima do Chamaim e águas de baixo, que no caso são as águas que nós conhecemos aqui, que são os oceanos. As águas de cima, já perguntaram para você, ou alguma criança vai perguntar, por que o céu é azul, papai? Ou por que o céu é azul, mamãe? E muitos vão dar aquela resposta
científica, pseudocientífica, que é porque a luz do Sol, que está a 93 milhões de milhas da Terra, reflete na água, nos oceanos, né, que são azuis, e aí ele vai, reflete e joga para cima, fazendo essa refração, então o céu fica azul. Mas não é isso. Eu sou tratador de piscina e o que dá a tonalidade da água é a cor que é colocada dentro da piscina. Exemplo, se eu tenho uma piscina que todas as cerâmicas elas são azuis, então quando a água está bem cristalina, bem limpa, então ela vai transparecer que ela está azul, mas ela não está azul, ela é transparente, né? Então, a explicação lógica para o céu ser azul, chamarem ser azul, é porque existem águas acima de nós. Existem águas acima do domo. Depois pesquisa por domos, que aí você vai entender o que é que significa domos, certo? Depois, só para instigar mais um pouco para você pesquisar, preste atenção em todas as igrejas católicas construídas na sua cidade, aí é onde você mora mesmo, e vê se lá não tem uma cúpulazinha assim, ó, redondinha. Pode ser no meio da igreja, uma cúpulazinha. E um buraquinho bem significativo no meio. Pode procurar em qualquer uma igreja católica, certo? E procura também os símbolos. Vai existir vários símbolos, várias simbologias ali, certo? Então, voltando para a criação, né? Eu dei isso aí só para a gente poder pensar um pouco fora da caixa, daquilo que nos ensinaram como verdade. Então, ele cria, né? Ele faz a separação entre a água e a terra. Depois, ele cria também os luzeiros, o grande luzeiro para o dia e o pequeno luzeiro para a noite. Faz também todos os animais, a erva do campo, todas as plantas. Faz o homem, a mulher, né? E na Bíblia que você tem, que provavelmente pode ser uma Almeida corrigida ou uma católica, ela vai dizer que no sétimo dia Iau descansou. Só que tem uma coisa errada aí. Essa tradução foi feita errada. No sétimo dia, ele não descansou. Você deve estar olhando para mim dizendo, esse cara tá louco. Tá escrito lá que ele descansou. A tradução está errada. Você foi enganado assim como eu fui enganado. Na verdade, todos nós somos enganados todos os dias, né? A pergunta que eu faço antes de dizer o que está escrito é: um ser que é onipotente, onipresente, né? E onisciente. Onipotente, tem todo o poder. Onisciente, conhece todos os pensamentos, tudo. Tudo que você pensa. Tudo. Onipotente, poder, onisciente e onipresente. Está presente em todos os lugares. Como que um ser desse vai cansar? O homem, sim, ele cansa e ele precisa de descanso. E isso é normal, né, da biologia humana, o homem, ele descansar. O homem, ele trabalha,
Uma jornada diária de quem trabalha de carteira assinada, CLT, são 8 horas diárias, 8 a 9 ou 10 horas de serviço, e o corpo cansa. Você sente o cansaço. Porque nós somos matéria. E quando se trata de matéria, então nós temos elementos químicos e elementos físicos, né, dentro dessa constituinte. Sendo assim, o ser humano se cansa. Porém, como um ser potente, com todo o poder, vai se cansar? No mínimo, soa estranho essa frase. Não é? Então, o que está escrito, na verdade, lá, se você tiver curiosidade, baixa a Bíblia Yao Shalom. Yao, Y-A-U-S-H-A-L-A-M, salvo me engano. Bíblia Yao Shalom, tá lá na Play Store, né? Na Apple Store também tem ela, viu? E aí você vai ver que lá, o que está escrito lá, no 7º dia, é outra coisa. Não vou dizer aqui, sabe por quê? Porque o meu intuito aqui é despertar a sua curiosidade em ir lá e você ver com seus próprios olhos, ler, para você entender o que é que está escrito lá, verdadeiramente. Nessa Bíblia, temos apenas 2 evangelhos como verdadeiros, certo? Os outros 2 têm dúvidas, são dubitáveis, certo? Matitial e Johanna, que é João e Mateus. Então, apenas ficamos com o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, né? Que também não é o nome deles, do hebraico, né? Até porque no hebraico não se tem a letra J, como eu já falei aqui, né? A letra J foi inventada por um francês. Então, voltando à criação. Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, certo? Ele conversava com eles. Ele tinha acesso a eles e vice-versa. Então, havia uma intimidade entre eles 3. Ou entre eles 4, no caso, Yausha, né? Adão e Eva. Mas um certo dia, a mulher andando por entre o jardim, ela encontra a árvore que Iau disse para não comer. Porém, a serpente, a mais astuta de todos os animais, como está escrito, convenceu Eva de que certamente ela não morreria e que se ela comesse daquele fruto também se tornaria como Deus. Ora, como Deus. É bem interessante, né? Você tem a oportunidade de entender e saber como é ser Deus. Como eu vou saber como é ser Deus se Ele é único? Se eu sou único? Se você que está me escutando é único? Como eu vou saber? Só que com a belíssima retórica feita pela serpente, Eva come do fruto. E dá também, né, a seu esposo Adão. E são-lhe abertos os olhos. Se são abertos os olhos, espera ainda, estava fechados os olhos? Que olhos são esses?
Então, são olhos metafóricos que nós estamos falando. Esses olhos é o conhecimento que foi aberto. O conhecimento de saber o que é bom e o que é mal. As decisões. O perceber que estava nu. E o interessante é que a tradução diz assim que toda tarde, quando ele vinha falar com Adão, de uma determinada tarde, quando houve esse evento, né, que ele comeu junto a ela, né, cometeram um erro, e ele diz, aonde tu estás, Adão? Né? E ele já sabia do que tinha acontecido. E o que é que ele faz? Ele vai falar com a serpente, ele vai falar com a mulher, ele vai falar com o homem, né? E tira eles dois ali do jardim do Éden. E diz assim, e tira também o fruto da vida, né? Que daria imortalidade a eles. E isso, diversas culturas falam sobre essa árvore da vida, né? Você que já assistiu Jack Chan, que já assistiu aqueles desenhos de Jack Chan, os filmes de Jack Chan, Jet Li, tem um filme que é chamado esqueci até o nome, que tem até um macaco, né? Que é uma mitologia chinesa, que ele bebe o elixir da imortalidade, que tem vários imortais que vivem neste lugar, que também bebem do elixir para sempre viverem milhares e milhares de anos. Da mesma forma, essa árvore da vida, toda vez que eles comiam, ou seja, aumentava sempre os anos terrenos deles aqui na Terra. E aí vai. Então nós temos aí a criação, né? Adão e Eva são expulsos agora do paraíso, e ele diz agora, do suor do teu rosto é que tu vai comer. Vai ter que cultivar a terra para ela te dar o alimento para você comer. A tua mulher terá dores de parto, né? No caso, ela teve 2 dores de parto. Caim e Abel. O que acontece com Caim e Abel? Os dois continuam a mesma coisa. Eles continuam tendo acesso ao eterno Yahweh, né? Um trata das colheitas e outro de rebanho. Só que Yahweh, ele gostou mais do sacrifício de Abel do que do de Caim. E aí você vai ler e você vai entender o porquê disso. E Caim, indignado, resolve fazer uma bela retórica também com Abel, dizer, olha irmão, vamos no campo, vamos festejar, né? Vamos conversar, vamos andar por lá. E ele aproveita nessa andada, pega lá Abel, sabe-se lá com o que, salvo me engano com uma pedra, não lembro o instrumento, mas mata Abel. O interessante nisso é que o Eterno vem falar com Caim. E ele disse, Caim, aonde está Abel? E ele disse, por acaso eu sou o guarda-costas, tipo isso, do meu irmão, para saber por onde ele anda? E disse, Caim, o sangue de Abel clama por mim. E você vai ver isso lá em Apocalipse. Que debaixo do trono do Altíssimo, o sangue dos justos clamam por justiça. Não é? E ele disse, você vai ser amaldiçoado.
e eu colocarei uma marca em você. Agora sim nós estamos chegando no ponto que eu quero. Então, Caim sai dali, encontra uma civilização, se casa e tem filhos. Espera, mas isso não está escrito na Bíblia. Está escrito que ele foi lá e conheceu umas mulheres mesmo e teve filhos. Mas não só tinha Adão e Eva? Não só existia Adão e Eva? E a história que nos contaram não era que Adão e Eva procriaram Caim e Abel, e essa procriação, ou essa genealogia, né, deveria ser dotada desses dois, de Adão e Eva, o ciclo normal. No caso, Adão e Eva teriam relação para ter filhos. No caso, como teve Caim e Abel também teria que ter relação com a mãe para poder gerar mais filhos. No caso também, as irmãs de Caim e Abel, se Abel ainda fosse vivo, também teria de ter cruzamentos para poder ter o povoamento do que nós temos hoje como a população. Só que já existiam outros povos em outras regiões. Buga meio que a mente de quem não estuda, né? Então você tem ali uma cultura diferenciada da cultura adâmica, aonde Caim vai lá, encontra essas mulheres, e essa mulher dá filhos a Caim. Lembre-se, no Gênesis 6 tem uma parte que fala sobre os filhos de Deus olharam para as filhas, os filhos de Deus, né, olharam para as mulheres da terra, né, e acharam elas muito belas, muito graciosas. E decidiram, então, assim fazer um pacto, né, entre eles com amarrações, encantos, e desceram aqui e coabitaram com essas mulheres, e essas mulheres geraram filhos, e esses filhos nasceram e se tornaram gigantes sobre a terra. Gigantes. Aí você vai ter que estudar um pouco sobre Néfilins, Anunnakis, para você entender um pouco sobre essa questão. Agora, tenta entender como existia outras civilizações em outros lugares que a gente não sabia. A gente sabia apenas que existia Adão e Eva, Caim e Abel, e que a genealogia fora feita através de Adão e Eva, mas que agora Caim encontrou outra civilização, que existiam outros povos já também, e aí eles fizeram uma mistura de sangue, de DNA. Logo, Caim, quando conheceu sua mulher de outro reino, né? De outra, vamos dizer assim, de outro país, de outra denominação pode ser também, né? Denominação é só a questão de diferença, de outra cidade, vamos dizer, de outra cidade, e ali eles tiveram relações e tiveram filhos. Depois Adão e Eva tiveram outros filhos também, e aí você fica com isso para estudar. Eu vou instigar você para você estudar sobre isso. Como existiam outras civilizações? No mesmo tempo em que havia o Jardim do Éden, que foi criado para Adão e Eva. Outra coisa que você deve estudar também na criação de Adão e Eva é sobre Lilith.
Lilith, ela nunca foi esquecida. Até os tempos de hoje, você vê ela em várias marcas. A mais conhecida tem um creme que se chama